O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se ele haveria de curar o homem em dia de sábado, para acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e de tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Vocês que aqui estão, podem assentar-se. Quero cumprimentá-los mais uma vez e com alegria dar-lhes boas-vindas, também unindo o meu coração ao coração de uma multidão que agora se faz presente graças aos veículos de comunicação, TV Horizonte, Rádio América e também o canal Mãe Piedade no YouTube, que são sustentados pela generosidade da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Quero também cumprimentar todos os que estão de modo particular nos acompanhando nesse momento, nos seus afazeres. Sei que nesse momento tem muitas costureiras que estão trabalhando e ouvindo a missa, e a elas me dirijo com carinho porque me recordei de uma das nossas peregrinas que veio aqui do Barreiro e disse: padre, não deixe de mandar um abraço para as costureiras, porque nós ouvimos vocês todos os dias. Então nossa bênção chegue a vocês, mas também quero rezar e unir meu coração a vocês que estão hospitalizados e que estão nos acompanhando dos hospitais. O padre está um pouco cansado porque está vindo de novo do hospital, depois de 2 dias acompanhando minha tia que está hospitalizada. Mas a Eucaristia renova nossas forças e nos põe de pé para combatermos o bom combate da fé. E é justamente sobre o combate que gostaria de refletir com vocês nesta tarde. A liturgia de hoje nos apresenta um duplo combate com perspectivas diferentes. Primeiro, uma guerra mesmo, entre os filisteus e os hebreus. Os filisteus eram uma nação pagã que queria tomar a terra dos hebreus. Claro, os hebreus tinham que defender. Mas os filisteus tinham um soldado que se despontava dentre os demais. Golias. Gigante, porque era um homem de estatura muito grande, com a média muito maior do que os hebreus estavam acostumados de ver, forte, valente, considerado um carro de guerra. Era um exterminador. E era este homem que ia combater contra os hebreus. E os hebreus ficaram preocupados. Quem que nós vamos mandar dos nossos para combater um inimigo tão poderoso? Interessante como que a liturgia da primeira leitura hoje se apresenta. Davi é que pede para ir combater o gigante. De fato é de dar sorriso, porque Davi nesta fase da vida não é o rei Davi glorioso que nós vamos ver daqui a alguns dias, mas era um jovenzinho de 14 para 15 anos. Imaginem os jovens, com todo respeito, porque eu também já tive 15 anos, né? Mas os jovens de 15 anos para combater uma guerra contra um rapaz muito mais forte, muito mais ágil, muito mais habilidoso. E a Sagrada Escritura faz questão de dizer alguns atributos de Davi. Para falar da beleza dele, dizia da sua fragilidade.
era um jovem frágil, porque a sua missão não era pegar coisa pesada, era cuidar de ovelhas. Ele era pastor de rebanho. É esse que aparentemente não tem força, não tem habilidade, não tem nenhum requisito humano, que se apresenta diante do rei Saul para combater os inimigos. Aqui, meus irmãos e irmãs, uma coisa já nos é importante entendermos, que no combate da nossa fé, o que menos importa são os nossos atributos. Não está em jogo os recursos humanos que nós temos. Pelo contrário, o que importa é a disposição do nosso coração. Porque de verdade, havia muitos homens muito mais bem preparados para combater o gigante Golias do que o franzino jovem Davi. Mas Davi tinha uma certeza que lhe fez invencível. Não é contra mim que este gigante guerreia, é contra a Deus. E aqui vou em nome de Deus para combater o bom combate da fé. Vejam, é importante que nós cristãos tenhamos de vista aquilo que São Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 6, e que facilmente perdemos de vista. A nossa vida é um combate. Todos os dias temos que lutar para sobreviver, mas lutar também para ganhar o céu. E a nossa guerra não é contra homens de carne e osso, é algo muito pior, é contra coisas que não vemos e nem sabemos a sua proporção. São contra os espíritos malignos, como nos recorda São Paulo, que dia e noite estão ao nosso redor, e aqui faço eco à voz do apóstolo Pedro, como um leão, procurando nos devorar. E se a gente achar que já somos astutos demais, sábios demais, já temos força demais, vamos acabar perecendo no combate. Porque ganha este combate quem, como Davi, sabe quem combate a seu favor. Ganha este combate da fé quem se faz dependente de Deus. Quem é capaz de apresentar a Deus as atrofias do coração e não ter medo de atender o pedido que Deus faz. Veja, pode parecer que não, mas é uma espécie de batalha, uma descrição de batalha espiritual, o relato da cura que nós ouvimos no Evangelho de Marcos. Porque aqui está em jogo também a necessidade de viver. Jesus aqui é que combate em favor do homem paralítico. O paralítico apenas teve uma única ação, que foi a mesma ação de Davi, de cumprir aquilo que Deus lhe pedia. Veja, Jesus é que toma a iniciativa no Evangelho. Diferente do que a gente está acostumado, na maioria das vezes, são os doentes que chegam até Jesus e pedem, me cura. Aqui não. Jesus entra no templo e vê ali um homem da mão seca e fala, vem cá, e fica aqui no meio. Talvez aquele homem teve que travar uma luta muito grande dentro dele, contra o preconceito de tantos que todos os dias passavam ali no templo e o olhavam com desdém. Vencer o medo, porque imagina um desconhecido que agora o chama do nada, e será que ele vai fazer deboche de mim, porque quer que eu fique aqui no centro? No entanto, aquele homem se tornou o protótipo daquilo que a religião judaica havia sido, ou melhor, aquilo que o judaísmo se tornara, uma religião infértil. Porque se a gente fosse parar para pensar, a mão simboliza o quê? A mão simboliza o labor, o trabalho. É graças às mãos que a gente faz boa parte do que nós fazemos ao longo do dia. Desde o alimentar até o nosso trabalhar, nós dependemos das mãos. Mas do que adianta ter uma mão se essa mão está atrofiada? Se ela não serve para fazer a função mínima a qual ela foi criada? A mesma coisa estava a religião. A religião é um modo que o homem tem, como uma mão é para nós seres humanos, de manifestar o seu esforço de ser melhor. E ao mesmo tempo,
a religião é prefiguração da mão de Deus que atua na história. Mas se a religião não está a serviço de Deus, mas a serviço de si mesma, é uma mão seca. Está ali ocupando espaço e não desempenha o que precisa desempenhar. É por isso que Jesus coloca o rapaz da mão atrofiada no centro da sinagoga, rodeado de mestres da lei, de autoridades religiosas, e pergunta: o que é importante de fato num dia de sábado? Preciso contextualizar isso aqui, porque para nós pode parecer uma mera frase qualquer, mas os sábados se tornou para os judeus um dia tão sagrado, mas tão sagrado, que não podia fazer outra coisa senão, o máximo que podia fazer era ir na sinagoga, e mais nada. Nem cozinhar podia. Preparava-se a comida no dia antes, porque no sábado só podia comer. Fugiu o sentido primeiro do sétimo dia, porque quando Deus pediu o sétimo dia, foi para que o homem não colocasse a criação acima do próprio homem, porque era necessário o repouso, era necessário o descanso. Agora veja, a lei tomou o lugar da finalidade da lei. Não se mais tinha o sábado em vista do homem, pelo contrário, o homem servia ao sábado. E é por isso que Jesus pergunta: o que é importante no dia de sábado? O que é importante para a religião? Salvar uma vida ou ficar apegado a um preceito? Combater um bom combate que exige de nós disposição de sair de nós mesmos para fazer aquilo que precisa ser feito? Ou nos amedrontar ou nos acovardar a partir dos estereótipos que nos são apresentados? Jesus cura aquele rapaz em dia de sábado, devolve a ele uma dignidade, mas mostra para aquele povo que a verdadeira luta que nós travamos todos os dias é a luta que endurece o coração e nos faz insensíveis ao outro e a Deus de verdade. É a luta que nós precisamos dispor a cada segundo da nossa vida para que nós não nos tornemos pessoas, me desculpe, soberbas, mesquinhas e orgulhosas, apegadas mais a si mesmos, aos seus bens materiais, que não são capazes de dar a própria vida como uma oblação. Davi não apegou-se de sua própria vida. Davi quis fazer da sua pequena vida uma grande oferta, por isso não temeu combater. E a arma de Davi era justamente o nome do Senhor. Aqui preciso terminar dizendo: no combate espiritual, nós vencemos se formos tão pequenos quanto Davi e formos capazes de depender daquele que é a pedrinha. Olha que interessante o paralelo que hoje nós estamos diante dele. Davi venceu o gigante Elias com uma pedrinha, com uma rocha. E o que nós cantamos no Salmo responsorial? Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, se a gente não estiver munido desta arma, que é o Senhor, nós não vamos conseguir derrotar tantas coisas que são aparentemente maiores do que nós. O desejo pelo poder, a ganância pelo dinheiro, um prazer desregrado, um desejo de se sobrepor, vai tomando conta de nós, e aí a gente parece que está diante de um gigante. A nossa rocha firme é o Senhor. Pequena sim, porque Deus sempre se faz pequeno para que nós pequenos possamos viver a grandeza do seu amor. Se a gente combater com o Senhor, teremos que lutar. Teremos que sair dos esconderijos que a gente está dentro de nós mesmos para nos colocar no meio. E aí não só seremos curados, mas venceremos o grande inimigo, que de fato é Satanás, mas também venceremos o maior inimigo, que é a gente mesmo, que às vezes está atrofiado por tantas coisas que deveriam estar funcionando com fluidez dentro de nós, mas que deixamos parar por causa
do nosso pecado e também por causa da nossa covardia. Que hoje o Senhor nos cure da verdadeira paralisia, a indiferença, para que assim nós possamos corresponder ao chamado dele, que espera que lutemos. Vale a pena lutar. Vale a pena lutar pela vida, que não é simplesmente um sentimento, que é para nós uma pessoa, Jesus. Ele é a vida. Combatamos este combate com as armas da fé. Não nos amedrontemos diante dos obstáculos, diante dos gigantes tantos que a cada dia teremos que combater. Mas não nos esqueçamos nunca. Aquele que é o maior está ao nosso lado. Basta que, como Davi, tenhamos a coragem de nos apresentar e dizer: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ou então, se Davi ainda é para nós uma pessoa muito importante para ser comparada a nós mesmos, façamos como o homem da mão seca, que simplesmente teve a coragem de sair do lugar onde estava escondido para ir ao centro da vontade de Deus. Assim, não só venceremos, mas seremos para o mundo um sinal que chama a conversão, como o rapaz curado é um sinal de um coração que se deixa viver não por uma lei estéril, mas por uma lei que é vida, que é o Espírito do Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança, então, amados irmãos e irmãs, apresentemos, ficando de pé, as nossas preces ao Senhor. A nossa resposta